Estão prontos para a palavra? Palavrão, né? Palavra especial da parte de Deus aos nossos corações. E eu quero ler com você, nós vamos usar o tema trazendo a imagem do celestial, e queremos usar como ponto de partida 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Assim está escrito. Não é algo somente que foi dito, mas é uma declaração. Isto é assim, está escrito, foi declarado assim, está escrito. O que está escrito? O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Uma outra versão diz alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? O último Adão, espírito vivificante. Olhando um pouquinho estas palavras no grego, alma vivente, a palavra vivente, fala exatamente isso. Não morto, não inanimado, aquele que está vivo, um ser ativo, aquele que vive. A palavra vivificante já significa restaurar a vida do espírito, vivo, que se refere ao espírito, aquele que produz uma nova vida, restaurar a vida. Simplificando um pouco, vivente é aquele que tem a vida natural. Vivificante, espírito vivificante, é aquele que tem a vida espiritual. A vida natural, a vida da alma, e a vida espiritual, a vida do espírito. Aleluia. A Bíblia Sagrada está falando de dois: o primeiro Adão e o segundo Adão. O nome, a palavra Adão, significa vermelho, terra vermelha, mas também significa originador de raça, da raça humana, originador de espécie, da espécie humana. Adão. Isso significa que todos os descendentes do primeiro Adão são da alma. Toda a humanidade descendente do primeiro Adão são alma vivente. Eles vivem, eles respiram e eles têm a vida natural. Todos os descendentes do último Adão são espíritos vivificantes. Tem a vida do espírito, tem a vida espiritual, tem a vida restaurada. Aleluia. O primeiro Adão produz a vida da alma, o último Adão produz a vida do espírito. Por isso Jesus, conversando com Nicodemos no capítulo 3 de João, ele diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É necessário nascer de novo. Ele está dizendo que todos descendentes do primeiro Adão já são seres vivos, mas precisam nascer de novo, que agora nascer do Espírito, se tornarem seres, espíritos vivificantes. O primeiro nascimento, a primeira descendência do primeiro Adão, acontece. Você não pediu para nascer, você nasceu. Mas para você descender do segundo Adão, você precisa pedir, você precisa querer, você precisa desejar ser descendente do último Adão. Se nós fizéssemos uma reunião num estádio aqui da nossa cidade, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, eu não sei a capacidade, e se pudéssemos, entre aspas, entrarmos no túnel do tempo e trazer aqui o apóstolo Paulo, em carne e osso, igual aqueles filmes, né? Ele viajou pelo tempo e Paulo vai pregar na nossa conferência, lá no estádio. Paulo ia perguntar assim: Pio, o que é essa reunião aqui? Bom, é o seguinte, apóstolo, é o seguinte:
Nós reunimos aqui 40 mil pessoas para louvar a Deus, para exaltar, para glorificar, para ter comunhão e também para ouvirmos uma palavra de edificação, de fortalecimento. Teria que apresentar um microfone para ele, né? Esse aqui é um microfone. Fale aqui. E Paulo ia dizer mais ou menos assim: pessoal, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, mas é o seguinte, vocês têm 5 minutos para ir embora, ir nas esquinas, nos bares, nos prédios, nos valados, e dizer para as pessoas: vocês precisam nascer de novo. Vamos embora. Porque é o que importa. Jesus dizendo para Nicodemos, ele diz: importa é nascer de novo. Naturalmente você já é descendente do primeiro Adão. Agora é importante, é necessário que você seja descendente do último Adão, que você seja um espírito vivificante. Mas para isso as pessoas precisam saber. Como crerão se não há quem pregue? Como que elas saberão que elas precisam ser espíritos vivificantes, nascerem de novo, se elas não conhecem essa mensagem, não sabem que isso existe, que existem dois, o primeiro e o último Adão? Aleluia. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso papel, é isso que temos que fazer. Ser um ser humano, ter a vida da alma, foi uma dádiva de Deus para todas as pessoas. Mas nascer de novo, ter a vida do Espírito, é uma escolha que cada um de nós devemos fazer. A vida do primeiro Adão passou a todos os homens. A vida do último Adão, ela é transferida somente para aqueles que desejam, e para aqueles que creem, e para aqueles que querem. Paulo, ele coloca algumas frases nas cartas, nas epístolas dele. Deixa eu confessar para vocês, às vezes eu fico meia hora, 1 hora em cima de uma palavra que Paulo escreveu. Eu digo: Senhor, abre os meus olhos para eu entender o que esse grande homem de Deus escreveu aqui. Por exemplo, ele escreve dizendo: eu procuro agradar a Deus em tudo. Poderíamos ficar uma semana aqui falando sobre isso. Para eu procurar agradar Deus em tudo, eu preciso saber quem é Deus e o que Ele fez por mim, e o quanto eu devo para Ele. E eu preciso saber que eu só posso agradá-lo, jamais pagá-lo. Mas pensando sobre isso, eu cheguei a uma conclusão. O que mais agrada ao meu Deus, o que mais agrada ao meu Senhor Jesus, ao meu amigo Jesus, ao meu irmão Jesus? O que é que agrada? Ronaldo, vem aqui. Quando eu encontro uma pessoa, por gentileza, ele não conhece Jesus, ele é meu amigo. Daí, tudo bem? Como está você? Tudo na paz? Tudo bem? Só que o meu maior amigo é Jesus. Vem cá, pode ser você. Ele é Jesus. É o meu maior amigo, Jesus. E ele é meu amigo, eu estou conversando com ele. E Jesus, o meu amigo, está aqui. E eu não apresento o meu amigo Jesus para esse meu amigo aqui. Eu vou embora. Você vai embora, sentar lá e tal. Aí Jesus diz: e você, né, meu amigo? Jesus, imagina, claro que sim, Jesus. E ele, quem que é? Não, é um amigo meu. Mas ele não me conhece, Pio. Não te conhece, eu sei. E por que você não falou de mim para ele? Por que você não me apresentou? Jesus, eu achei que não era o momento oportuno, eu achei que não era a hora, não era o lugar. Mas Pio, você não sente orgulho, o orgulho santo, de me apresentar para ele, que ele não me conhece? Jesus, acho que o senhor é bacana, mas às vezes falar do senhor é meio careta, né? Não sei. Aleluia.
procurar agradar em tudo. Obrigado, querido. Obrigado, Jesus. Apresentar Jesus para as pessoas, para que as pessoas descendam do último Adão. E você está dizendo que existe dois grupos de pessoas habitando a face da terra hoje? Sim, a Bíblia diz, dois grupos de pessoas: aqueles que são alma vivente e aqueles que são alma vivente e espírito vivificante. Aqueles que conhecem o último Adão, aqueles que nasceram de novo, estes se tornaram espírito vivificante. Aleluia, graças a Deus. Quando o último Adão veio à terra, ele trouxe à terra algo que nenhum outro homem havia trazido à terra até então. Nenhum outro homem. Abraão não trouxe, Moisés não trouxe, Samuel não trouxe, Davi não trouxe, Salomão não trouxe, Daniel não trouxe, Amós, Obadias, ninguém trouxe. Somente o último Adão inaugurou, trouxe à terra algo que nenhum homem pôde trazer. O último Adão trouxe a vida do Espírito. O último Adão, Jesus, trouxe a imagem do celestial. O último Adão, Jesus, trouxe uma nova dimensão da existência do ser humano, a vida eterna, algo que transcende a materialidade. O último Adão, que é Cristo Jesus, ele inaugurou, ele trouxe sobre a terra um tesouro, uma dádiva, um presente que faz com que cada ser humano passe a ser descendente do Pai através dele. Aleluia, graças a Deus. Por isso que eu sempre digo para nós que somos alma vivente e já somos espíritos vivificados. Por isso que eu digo, você não é uma pessoa comum, você é um sucesso, você é uma bênção. Quando eu estou declarando isso, não é palavras, não são palavras de incentivo, palavras de pensamento positivo. Nós estamos recitando, declarando a Bíblia. Você que crê, diga comigo assim: eu não sou uma pessoa comum. Eu não sou uma pessoa comum. Agora diga assim, como se você estivesse olhando num espelho, olhando na sua alma. Diga para a sua alma, diga assim: eu não sou uma pessoa comum. Aleluia. Aleluia. Diga ainda com toda a certeza do seu coração: eu não sou apenas o que os olhos veem. Eu não sou apenas o que as mentes pensam. Eu tenho a vida do Espírito de Deus em mim. Aleluia. Aleluia. É o que a palavra diz. É o que a palavra diz. Queridos, nada mais deixa o diabo tão endemoniado, tão estressado, tão nervoso, tão desesperado, do que ele ficar sabendo que você agora sabe quem você é em Cristo. Quando ele sabe que você sabe, quando você sabe que ele sabe que você sabe o que você sabe, ele, uau, e agora? Por isso que ainda nós temos uma influência tão do primeiro Adão. Por exemplo, nas nossas igrejas, canções. Quantas músicas nós cantamos e são letras cantadas pelo primeiro Adão? Senhor, eu sou um pecador, miserável, desgraçado, pobre, nu e cego. Você é? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um trapo de imundícia. Você é?
às vezes cantamos isso. E aquelas músicas que a gente canta só no futuro? Um dia eu me alegrarei, um dia eu cantarei, um dia eu celebrarei, um dia, quem sabe, não sei, mas talvez eu vou me alegrar. No Brasil não tem, eu não sei se existe no mundo ainda. Antigamente tinha aquela corrida que o cachorro corria atrás daquele coelho mecânico. E o cachorro corria com toda a intensidade, certo, convicto de que ele iria pegar aquele coelho, mas nunca pegou. Existem canções nas nossas igrejas que diz que você vai ser abençoado, você vai ser, Deus vai abençoar você, vamos fazer uma conferência, você não vai ser o mesmo, você vai sair daqui diferente, e você sai e nada muda. Não é assim? Estou falando mentira? Tudo no futuro, tudo para amanhã. Se nós colocarmos nas nossas músicas o prumo da palavra de Deus, a gente canta o que acabou de cantar agora: tudo consumado está, o pecado já não me prende mais, sou livre. Queridos, isso gera tanta confiança no nosso peito, isso gera tanta certeza dentro de nós. E a pessoa olha para você e você fica tão convicto, diz assim: esse pastor é soberbo, isso é orgulhoso, olha o que ele fala. Você já percebeu, se você se relacionar com uma pessoa muito confiante, muito segura, muito certa, ela até aparenta ser soberba e orgulhosa, mas não, ela é segura do que está fazendo. Não é soberba não, é segurança, é confiança. Aleluia. Vamos avançar um pouco nessa nossa revelação. Quando nós então recebemos a mensagem, aceitamos a mensagem, cremos na mensagem, fomos convencidos pelo Espírito Santo, escolhemos então a vida do Espírito, a Bíblia Sagrada chama isso de novo nascimento. Assim como todo recém-nascido, o cristão também passa por 3 etapas da sua vida espiritual. Vamos colocar de uma forma bem simples, quase simplista, que a vida humana se divide em 3 partes: criança, jovens e depois mais adultos. É claro que tem subdivisões das crianças, subdivisões entre os jovens, subdivisão terceira idade, quarta idade, quinta idade, sexta idade. Mas vamos fazer de forma simples: crianças, jovens e adultos. Da mesma forma, a vida espiritual passa por 3 etapas. Depois que nós encontramos o último Adão, recebemos a mensagem do último Adão, que é Jesus, nós temos a estatura espiritual de criança, ou, se você preferir, servo de Jesus. Servo de Jesus e criança são sinônimos na Bíblia. Depois você cresce um pouco, porque você tem contato com a palavra de Deus, você vai para a estatura de jovem. Jovem ou amigo de Jesus é sinônimo da Bíblia, a mesma coisa. Se você disser, eu sou amigo de Jesus, ou espiritualmente eu sou um jovem, você está dizendo a mesma coisa. Depois você cresce mais na graça e no conhecimento da palavra, do verbo, que é Jesus, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, aí você se torna adulto. É a palavra de Deus que nos leva à maturidade. E aí, como adulto, você então tem agora essa experiência forte de maturidade. A segunda e terceira etapa, ou seja, jovens e adultos, são caracterizados, marcados por uma forte experiência com a palavra de Deus. Os cristãos que saíram da fase de criança ou da fase de ser servo, são aqueles que amam a palavra de Deus, possuem experiência com a palavra de Deus, conhecem a palavra e conhecem o Deus da palavra. Aleluia. Alguns conhecem de ouvir falar, outros já começam a conhecer o próprio Deus que fala. Nessa terceira estatura, ou seja, adultos espirituais, ou filhos de Deus, por sua vez, existe aqui uma subdivisão. Então nós estamos falando de crianças, jovens e adultos. Aqui, no terceiro adulto, existe mais uma divisão de 3 partes. O grupo que é herdeiro, mas ainda é imaturo para desfrutar da herança. Conhecem o que é misericórdia, conhecem o que é graça,
E a Bíblia Sagrada diz que eles produzem 30 vezes mais, são um solo fértil, mas são adultos que conhecem parte da vida de maturidade, não plenamente. Passa-se o tempo, ele vai crescendo, agora ele conhece o que é misericórdia, ele conhece o que é graça, e conhece também o que é justificação. Ele já sabe o que é justificação. Justificação, quando você estuda teologia, vai nos bancos teológicos, você tem lá compêndios escritos só sobre a doutrina da justificação. Muito importante, muito central na vida cristã. A hora que você sabe, conhece e sabe que você está justificado, você entra numa outra dimensão de relacionamento com Deus. Por quê? Jesus Cristo, ele morreu, e para ele morrer, ele tinha que ter culpa. Para ele ter culpa, tinha duas opções: ou ele praticava o erro, ou ele assumia o meu erro. Ele não praticou, nele, da boca dele não saiu culpa alguma, então ele assumiu os meus pecados. E a Bíblia Sagrada diz que cada pecado tem que ser punido com morte. Aí vem Jesus, então, assume o meu pecado, e todas as consequências do pecado, como doenças e enfermidades, tudo isso cai sobre Jesus. Jesus morre na cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos. A justiça foi estabelecida. E agora que eu creio que Jesus morreu no meu lugar, pagou a minha dívida, foi sacrificado no meu lugar, a hora que eu creio nisso, eu nasci de novo, e agora então eu sou justificado. Nenhuma condenação há mais sobre a minha vida. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. É o que a palavra de Deus nos assegura. Ou seja, conhecemos então o que é misericórdia, o que é graça, o que é justificação, e aí então já estamos produzindo 60 vezes mais. E aí você avança mais um pouquinho na vida cristã, e vai para um grupo dos 3, já de adultos, o grupo que é herdeiro, já é maduro para desfrutar da herança. Conhece a misericórdia, conhece a graça, conhece a justificação e sabe o que é herança. Não ficou na justificação, já está na herança. Por isso, quando eu usar aqui a expressão, a palavra herança, preste atenção, fique atinado, fique linkado, é muito importante, porque depois da herança vem uma outra lição, a lição do amor, que é o vínculo que vincula todas estas virtudes da vida cristã. Ah, pastor, eu não vejo você pregar sobre amor aqui na aba. Você sabe o que é graça? Você sabe o que é misericórdia? Você sabe o que é justificação? Você sabe o que é herança? Não. Então como você quer saber o que é amor? Aleluia. Se não tivermos essa plataforma, essa estrutura da nossa fé, amor passa a ser uma lambeção, passa a ser uma, sei lá o quê. E amor é o vínculo do que é perfeito. É mais sublime do que nós imaginamos. E Deus é amor. Fulano não ligou para mim, pastor, então ele não me ama, meu líder não me ama. Você não está falando de amor, meu irmão. Está falando de fricote, não de amor. Ok, não vamos falar sobre amor, vamos voltar aqui. Vocês já estão me desviando do ponto aqui, viu? Para se chegar à estatura desse terceiro grupo de adultos, e dentro desse grupo, o terceiro nível de maturidade, ou seja, aqueles que conhecem misericórdia, graça, justificação e herança, é necessário aprendermos a viver a vida do Espírito. Nesse terceiro grupo, nós somos almas, alma vivente. E agora nós somos espíritos vivificados. Então eu preciso aprender a viver 24 horas por dia como espírito
espírito vivificado, a vida do espírito, para eu poder desfrutar do terceiro nível, do terceiro nível, do terceiro nível. E aí que tem uma batalha bem interessante. Aí existe uma luta muito grande. Por quê? A vida da alma, ela não vai querer que a vida do espírito controle 100% a sua vida. E aí você acha que se trocar de grupo familiar vai resolver o seu problema. Não vai. Você acha que trocar de igreja vai resolver o seu problema. Não vai. Você acha que se fizer uma casa lá no pico de uma montanha, num lugar bem remoto, bem distante, sem celular, sem nada, você vai viver uma vida de santidade. Não vai, porque você vai levar você para lá. Aleluia. Fala, Jeová. Nós precisamos de uma posição como descendentes do último Adão. Meu Deus, como isso é importante. Como isso é vital para cada um de nós. Ah, Espírito Santo, se eu conseguisse explicar isso. Viver a vida do Espírito. Viver como o Espírito vivificado. Deixe-me usar esse texto de João capítulo 3, de 1 a 5, quando Jesus encontra um príncipe, um fariseu, um homem conhecedor do Velho Testamento, e Jesus começa a conversar com esse homem. João 3, 1 em diante diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo. Mestre, eu sei que o Senhor ensina da parte de Deus. Queridos, olha a sensibilidade desse homem. Será que você já tem discernimento de saber, ao ouvir uma mensagem, que essa mensagem vem da parte de Deus? Esses dias alguém mandou um clipezinho para mim: ouça essa mensagem. Eu falei: meu Deus, isso não é da parte de Deus. Como que esse irmão não percebe que isso não é da parte de Deus? Vocês lembram lá no Velho Testamento, quando o profeta disse que: vão ali no campo, lance a foice, traga ali algumas ervas, vamos fazer aqui coloque a panela no fogo, vamos fazer aqui um caldo. Eles foram lá e cortaram, e colocaram ali na panela, para os filhos dos profetas comerem. Quando ferveu, o caldo estava pronto, cada um pega no seu pratinho, vai a colher na boca, um grita: veneno na panela! Veneno na panela! Um discerniu que havia veneno na comida. Chamaram o profeta e disseram: tem veneno na panela. Ele falou: me dê farinha. Tem farinha aí? Tem. Vamos ter farinha. Pegou a farinha, jogou lá dentro, e disse: agora vocês podem comer. Mistério. Quem que é a farinha? Quem que é? Por que é Jesus? Porque o grão de trigo, se cair na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito. Ele é esmagado, ele é triturado por causa dos nossos pecados, ele se torna farinha e ele é o pão sagrado. E Nicodemos está dizendo exatamente isso. Eu sei, de novo o texto, por gentileza. Eu sei que você é mestre e que você ensina a parte de Deus. Cuidado com o que você ouve por aí. Os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com essa pessoa, isso não acontece. Versículo 3. Em resposta a esse elogio, literalmente Nicodemos ergueu a bola de Jesus, elogiou Jesus, disse: uau! Como é que um homem espiritual se comporta diante de um elogio de um homem carnal? Olha o que Jesus faz. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode o quê? Ninguém pode o quê? Ver o reino de Deus. A sequência do texto. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho?
É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino, entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Aleluia. No verso 3 nós encontramos Jesus falando do novo nascimento. Um príncipe, um doutor, um letrado do Velho Testamento não entendia a linguagem de Jesus, porque Nicodemos era herdeiro somente do primeiro Adão. Agora vem o segundo Adão com uma mensagem, com uma linguagem que os descendentes do primeiro Adão não entendem. E ele disse: você precisa nascer novamente, ou seja, ser um espírito vivificado, para você entender essa mensagem, para você poder ver o reino de Deus, tirar o véu dos seus olhos, para você enxergar o reino de Deus. E aí Jesus avança um pouquinho o diálogo e diz o seguinte: se você nascer da água e do Espírito, o resultado dessa decisão é a experiência de você entrar no reino de Deus. Não somente saber que existe, não somente enxergar, mirar o reino de Deus, mas também entrar, fazer parte, desfrutar do reino de Deus. O último Adão, que é Jesus Cristo, nos permite ter a vida do Espírito. E essa vida do Espírito passa por duas experiências: receber a salvação pela graça e receber a dádiva da justiça. Receber a salvação pela graça é ver o reino de Deus. Receber a dádiva da justiça é entrar no reino de Deus. Aleluia. Pio, eu preciso então ser herdeiro do último Adão? Sim. Como que eu faço isso? Convidando Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Você vai nascer de novo. Aí você vai ser guiado pelo Espírito, e você vai crescer na graça e no conhecimento. Aí você conhece a justiça, aí você entra no reino. Aí você começa a reinar em vida, conforme diz Paulo aos Romanos no capítulo 5. Por gentileza, todos vocês, curve a cabeça, feche os olhos e repita comigo assim: Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu sei, eu sou pecador, não mereço o Seu amor, o Seu perdão, mas eu abro meu coração, eu recebo a Cristo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Pai Celestial, lava-me no sangue de Jesus, purifica-me de todos os meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida. Pai, torna-me em um herdeiro do último Adão, Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Amém. Aleluia. 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 Uma pergunta muito importante. Uma pergunta muito importante. Quem aqui, com toda a liberdade, quem aqui fez essa oração pela primeira vez na sua vida? Tem alguém? Faça um gesto com a mão assim. Você orou pela primeira vez? Tem uma pessoa aqui. Aonde mais? Lá atrás, ali. Só levanta a mão, por gentileza, com toda a liberdade. Lá atrás, lá em cima no mezanino, lá. Amém? Estou vendo. Aqui desse lado, ali. Lá atrás, amém. Lá, aqui, graças a Deus. Ali, amém, graças a Deus. Todos vocês que levantaram a mão pela primeira vez, e fizeram essa oração pela primeira vez, a Bíblia diz que você nasceu de novo. Simples assim. Você nasceu de novo. Você é uma nova criação agora em Cristo. Os seus pecados estão perdoados. Você nasceu de novo. É importante que você não somente veja o reino de Deus, mas que você também entre no reino de Deus. Pastor, como é que eu vou entrar no reino de Deus? Você agora precisa conhecer a vida cristã, a vida da justificação. Você precisa conhecer que você agora passou a ser rei e sacerdote.
Por isso o nosso convite é: venha nos próximos cultos, venha nas próximas reuniões. Cada celebração nossa aqui é um curso, é uma escola de crescimento espiritual, de vida espiritual. Segunda-feira, amanhã, que horas? Às 20 horas, nós temos aqui a integração. Integração. Você começa a conhecer a igreja, vem participar da integração. Viu, na segunda eu não posso. Sábado às 16, domingo às 16. Pronto, 3 dias na semana para você fazer a integração. Na integração você vai conhecer a igreja, você vai ser ajudado, orientado a crescer espiritualmente, a se fortalecer espiritualmente. Veja o seguinte: o fato de você fazer essa oração, dizendo: Jesus, perdoa os meus pecados, salva a minha vida, esta oração já vai permitir você, daqui para frente, entender muito mais e melhor aquilo que eu vou continuar dizendo. Porque agora você já tem sobre você a vida do Espírito. Você já passou a ser agora descendente do último Adão, que é Cristo Jesus. Você agora já é uma nova criatura, já é uma nova criação em Cristo Jesus. Aleluia! Graças a Deus por isso. Você recebe a salvação pela graça e você recebe também a dádiva da justiça. Agora, o que é receber a dádiva da justiça, Pio? É nascer da água e do Espírito, é entrar no reino de Deus, é reinar em vida, é desfrutar da herança. Isso é viver a vida do Espírito. Isso é viver como descendente do último Adão. No mesmo indivíduo cristão, existe então essa batalha diária. A alma vivente, ela quer assumir o controle, ela quer dirigir as nossas vidas. E também o Espírito vivificante. E nós temos que decidir a quem dá a autoridade que nós temos, para o Espírito de Deus ou para a minha alma. Entre quem de fato deve controlar, a alma ou o Espírito. Aqui então reside a vida do poder espiritual. Quanto for mais o Espírito de Deus no meu espírito, dirigindo a minha vida, mais poder e mais eu desfruto da herança do último Adão. Quanto mais a minha alma, a minha vida natural, a minha alma como ser vivente, dirigir, comandar a minha vida, mais descendente ou mais eu vou desfrutar da herança do primeiro Adão. Vamos avançar para 1 Coríntios 15, 46 a 48. Vejamos esse texto. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele veio o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O primeiro homem do pó da terra. O segundo, quem que é o segundo homem? Jesus. Quem é o segundo homem? O segundo homem dos céus. Os que são da terra, os que são descendência só do primeiro Adão, são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, os que são descendência, herdeiros do último Adão, os que são dos céus, são iguais, semelhantes ao homem celestial. Uau! Que coisa tremenda! Pio, sabendo disso, por que então existe ainda essa batalha dentro de mim? Essa batalha diária, ela está na nossa escolha. Diariamente devemos escolher quem vai controlar a nossa vida. O primeiro homem é do pó da terra, é alma vivente. O segundo homem dos céus, espírito vivificante. Eu vou desfrutar da herança do primeiro Adão ou vou desfrutar da herança do último Adão? Qual é a herança que eu vou escolher desfrutar? Do pó da terra ou do céu? Aleluia. Os cristãos que ainda são controlados pela alma são semelhantes ao homem terreno. Os cristãos que são controlados pelo Espírito são semelhantes ao homem espiritual. A grande luta se dá por quê? O versículo 46 diz: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. Mais uma vez, o versículo 46, 1 Coríntios 15.
Olha o que diz ali. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. Por isso que o homem natural, o meu intelecto, a minha razão, a minha alma, não quer permitir que o espiritual comande, governe a minha vida. Ele veio primeiro. Ele não quer sair da janela. Ele não quer sair do volante da minha vida. Eu cheguei aqui primeiro. Se eu cheguei primeiro, eu tenho mais autonomia. Se eu cheguei aqui primeiro, eu mando. Não é isso que a nossa alma diz de nós mesmos? Depois é que veio o espiritual. E a minha alma não quer permitir que o espiritual assuma as rédeas, o comando, o controle do meu ser, da minha existência, da minha vida. Assim se trava essa batalha. Porque o natural, o material, ele veio antes que o espiritual. E agora nós temos que dar lugar para o espiritual e desalojar, desbancar o natural. Por isso a palavra de Deus, ela é fundamental na vida do cristão. A palavra de Deus, ela é fundamental na vida do cristão, porque é a palavra de Deus que fortalece o seu homem espiritual. É a palavra de Deus que formata você, que faz aí o shape, que formata, que esculpe você como homem espiritual. E o Espírito Santo, ele é mais do que essencial para nos guiar pela palavra, nos guiar em toda a verdade. Pois é Ele que nos guia em toda a verdade. É o Espírito Santo quem nos guia em toda a palavra de Deus. Aleluia. Vamos aprender essa verdade com cuidado. Vamos aprender essa verdade com cuidado, pelo amor de Deus. Quando você entende que agora é o último Adão que comanda a sua vida, você é descendência do último Adão, você agora é um homem espiritual. Eu falo homem genericamente, homem e mulher. O alvo não é mais obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus era o alvo do Velho Testamento, era o alvo da lei. Agora no Novo Testamento, o homem da alma, deixa eu explicar melhor. O homem da alma, esse ser vivente, essa alma vivente, essa alma queria obedecer à lei, tinha que obedecer à lei, e não conseguia. Agora que nós somos espíritos vivificados, nós não obedecemos à palavra, nós vivemos a palavra. No Velho Testamento a palavra estava fora, e o homem queria se relacionar com a palavra. Hoje a palavra foi escrita nos nossos corações, ela habita no nosso espírito. Hoje nós vivemos a palavra. Essa é a diferença. Antes eu me esforçava por obedecer, hoje é natural que eu obedeça. Consegue ver a diferença? Agora nós vivemos diariamente a palavra de Deus. Agora nós somos a expressão da palavra de Deus. Agora nós não esperamos milagres, agora nós realizamos milagres. Agora nós somos o milagre. Aleluia, aleluia. Como se comporta o homem natural? Segundo pensamento para você. Como é o viver diário do homem natural? A palavra de Deus diz em João 3,6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se a pessoa nasceu só como descendência do primeiro Adão, ele é descendente do primeiro Adão. Se ele já nasceu do Espírito, ele agora é descendente do último Adão. Ele cresce ao ponto do último Adão governar a vida dele. Aleluia. Olha o que diz 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, que é a alma vivente, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, não pode entendê-las, não pode entendê-las, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aquele que é descendência do primeiro Adão, você ministra a palavra de Deus, ele não entende, isso é loucura,
Isso não faz sentido. E a Bíblia diz, ele não pode entender. Somente aquele que nasceu do último Adão, que é a descendência do último Adão, é que discerne, entende, compreende as coisas do Espírito de Deus. Aleluia. Olha o texto, por gentileza, de Romanos 8,5. Quem vive segundo a carne, quem se inclina para a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Você percebe essa batalha no mesmo ser? Porque eu e você somos naturalmente herdeiros de dois, do primeiro e do último Adão. A questão é, quem vai comandar a minha vida? É o primeiro ou o último Adão que vai comandar a minha vida? Vamos ver o texto, Mateus capítulo 6, versículo 25, a parte A. Olha o que Jesus diz, Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Outra versão diz, não ande ansioso pela sua vida. Outra versão ainda diz, não ande cuidadoso pela sua vida. Não faça isso. É o que a Bíblia está dizendo. Não faça isso. Jesus diz, não fique ansioso, não fique cuidadoso com a sua vida. Jesus está dizendo, não fique ansioso, não fique cuidadoso com a sua vida. Jesus está dizendo, não fique ansioso, não fique cuidadoso, preocupado com a sua vida, não fique. Aleluia. A alma, ao ouvir isso, ela diz, não é bem assim. Eu não concordo com isso. Quando nós ouvimos com os ouvidos do Espírito, o Espírito diz, aleluia, é isso mesmo, glória a Deus. Se o último Adão, do qual eu descendo, ele diz para mim, não se preocupe com a vida, não fique ansioso, não fique cuidadoso, eu recebo no Espírito e digo, amém, aleluia, oh glória. Mas se eu ouço estas mesmas palavras, com o homem natural, como alma vivente, não tem como aceitá-las. Não tem como me posicionar nesse prumo. Não dá não. Veja essa história por gentileza. Lucas capítulo 10, 38 em diante. Aqui estamos falando de Marta, Maria, Lázaro e o Senhor Jesus. Lucas 10, 38. Caminhando Jesus, seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se de Jesus, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço da casa? Disse, diga para minha irmã, Maria, levanta aqui e vai ajudar Marta. Respondeu o Senhor Jesus, Marta, Marta, Paulo, Paulo, Pedro, Pedro, Antônio, Antônio, fulano, fulano, você está preocupado e inquieto com muitas coisas. Aleluia. Quem é que pensa que estar assentado aos pés de Jesus é uma perda de tempo? O descendente do primeiro Adão ou o descendente do último Adão? Quem é que pensa que ir todo domingo na igreja é uma perda de tempo? Os descendentes do primeiro Adão ou do último Adão? Quem é que acha que eu trabalho mais que todo mundo nessa empresa? Os descendentes do primeiro Adão ou os descendentes do último? Quem é que pensa, se eu sair dessa empresa, vai quebrar esse negócio? Os descendentes do primeiro Adão ou os descendentes do último Adão? Você tem alguém aí ou não? Só vem gente abaixando assim. Quem é que pensa, eu trabalho,
sua camisa, estou aqui, não falto, e eu não sou reconhecido. Os descendentes do primeiro Adão ou do último? Aleluia. Quem é que vive ansioso e preocupado? O primeiro Adão ou o último? Primeiro Adão. Meu Deus, como isso responde a tantas perguntas, né? Como isso responde a tantas perguntas do nosso viver diário. Para nós encerrarmos o terceiro pensamento, trazendo a imagem do celestial, que esse é o nosso ponto. Vamos exemplificar tudo isso com uma história bíblica, e eu penso que vai ficar ainda mais fácil de entendermos essa teologia, este ensino. Vamos para Números capítulo 13, a partir do versículo 25. Moisés, juntamente com todo o povo, está diante da terra prometida, está diante da herança. Que palavra que eu disse? Está diante da herança, ok? Ele manda os príncipes, um de cada tribo, espiar a terra, conhecer a terra e trazer um relatório sobre, escuta, fale para nós detalhadamente sobre a nossa herança. Olha o que está escrito, por gentileza. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Eles mostraram um cacho de uva. Eles estavam no vale de Escol, cacho, e para um homem carregar um cacho de uva, eles não puderam. Então tiveram 2 homens para carregar um cacho de uva. Mostraram o fruto da terra: romãs, figos, abundância, fartura, doçura. Olha o que diz o texto. E deram o seguinte relatório a Moisés: Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou. Ou seja, não é história de carochinha. Esse negócio que Deus está prometendo, que Ele está dando uma herança para nós, isso é verdade. Deus não é mentiroso. Nós fomos lá, entramos na terra. As promessas de Deus são verdadeiras. As promessas de Deus não são enganosas. Elas existem mesmo. É factível. É assim. Aqui está a prova. Nós temos a materialidade para rolarmos dos altos. Olha a sequência. Entramos na terra, a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. É verdade. Deus não é mentiroso, não. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive, mas, Pio, você está pregando isso, mas, esse mas normalmente tem a forte tendência de, ok, eu não considero o que eu ouvi até agora, o que vale é daqui para frente. Mas, olha o que o mas diz ali: o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da herança. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido espiar a terra com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Queridos, se é uma terra que mana leite e mel, se é uma terra de fartura, se é uma terra de abundância, o povo que estava habitando lá seria um povo fraquinho, raquítico, pobre, miserável? Se a terra mana leite e mel, tem fartura, tem abundância, tem riqueza,
tem prosperidade, tem abundância. Abundância é mais que prosperidade. Tem abundância. O povo que está lá é o povo forte, poderoso. Tem gigantes na terra, claro. As cidades são fortificadas, são fortalezas. Isto, claro. Olha o que eles dizem. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Deus prometeu, Moisés disse que nós vamos conquistar essa terra, mas só se os meus olhos, esses olhos que a terra há de comer, esses olhos que a terra há de comer, vê. Enquanto eu não ver os números aqui, nem venha com esse papo. Já ouvi isso antes. Quem é que está dizendo isso? O descendente do primeiro Adão ou o descendente do último Adão? O do pó da terra ou do céu? A alma ou o espírito? Olha o texto. Um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes estaturas. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos, nós nos víamos como gafanhotos diante deles. Não foram os inimigos que disseram: vocês são gafanhotos. Foi eles que disseram: nós somos gafanhotos. Olha o seguinte, Números 14, 6 a 10. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. A herança é excelente. A herança é maravilhosa. Olha o próximo versículo. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e vai dar essa terra a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Meu Deus! Olha o versículo seguinte. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, até que a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro. Deus está falando: mas como o meu servo Calebe tem outro espírito, diga comigo, outro espírito, e me segue com integridade, eu farei entrar na herança, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, o que a palavra de Deus está nos dizendo, que para entrar e possuir a terra como nossa herança, não podemos viver na vida da alma, não podemos viver como descendência do primeiro Adão. Precisamos trazer a imagem do espiritual, a imagem do celestial. Precisamos estar conectados com o último Adão. A palavra está dizendo que somente quem anda no Espírito é que consegue entender que nós vamos possuir aquilo que hoje está sendo controlado por gigantes. Eu não sei quanto a você, eu não quero ser herdeiro de cabanas de pigmeus, eu quero ser herdeiro de fortalezas de gigantes. Eu quero possuir as cidades que os gigantes construíram. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Deus quer que nós, eu e você, seus filhos, habitemos nessas fortalezas. Eles queriam viver por 40 anos em choupanas, em tendas, em cabanas no deserto, rejeitando a herança, rejeitando a fortaleza que os gigantes construíram para eles habitarem. Queridos, hoje existem os gigantes da comunicação, os gigantes da política, os gigantes na saúde, os gigantes nos esportes, os gigantes no lazer, os gigantes nas áreas da sociedade. E nós ficamos olhando para os gigantes e dizendo, eles são grandes, eles são fortes. A empresa tal faturou não sei quantos bilhões este ano. Eles são grandes. Eu não sei quanto a você. Eu não sei quanto a você. Eu não vou ficar narrando as histórias deles. Eles que vão narrar as minhas histórias. Meu Deus! Meu Deus! Josué e Caleb disseram, são gigantes, nós vamos mastigá-los como pães, porque o Senhor está conosco. Eles não têm a proteção do último Adão. O último Adão não tem nada a ver com eles. O último Adão tem tudo a ver conosco. Oh, rabababá. Meu Deus, queridos, isto é assim. Isto é assim, isto é verdade. O que Deus tem preparado para você, meu irmão, minha irmã, é maior do que você está imaginando. É maior do que você está pensando, aleluia. Aleluia. Porque assim diz o Senhor. Assim declara o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Assim declara o nosso Deus. O que eu tenho para a sua vida, por enquanto está debaixo do controle dos gigantes. Mas você, crendo, receberá isto tudo por sua herança, por sua possessão. Se você crer que eu sou o Senhor, Criador dos céus e da terra, e que eu estou dando por herança as fortalezas habitadas pelos gigantes, elas passam a ser sua possessão. Elas passam a ser sua possessão. Elas passam a ser sua possessão. Meu Deus, eu vou repetir, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, está dizendo, aquilo que hoje ainda, por enquanto, está sendo controlado pelos gigantes da terra, isso é nossa herança, isso é nossa posição, isso é nosso direito. Se você recebe, fique em pé, aplauda, faça um barulho, faça alguma coisa, se alegre! Meu Deus! Receba, 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 como descendência, como descendência do último Adão, como descendência do último Adão. Queridos, não importa as notícias que sairão nos jornais, nas revistas e na televisão amanhã, essa semana, importa o que está escrito na palavra de Deus. Isso permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Meu Deus, meu Deus, isso é nosso. Isso é nosso. Sobre você, meu irmão, repousa o Espírito do último Adão. Você é muito mais do que a alma vivente. Você é muito mais do que o pó da terra. Você traz sobre você a vestimenta, a imagem do celestial. Do celestial. Você não é quem você vê no espelho. Você é muito mais. Sobre a sua vida repousa uma promessa, e quem prometeu é fiel. Sobre a sua vida repousa uma promessa, e quem prometeu é fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele dia, quando os espias voltaram, dizendo, essa é a herança que Deus nos deu, o povo fez um barulho, mas de lamento, de murmuração, de choro. Eu e você hoje fazemos um barulho de celebração, de alegria, de festa.
de júbilo, de gratidão, de honra ao nosso Deus. Ei, babá, chorocondará, babá. Ei, aleluia. Eu lia a história e me perguntava: Senhor, por que Moisés não entrou? E um dia eu me peguei tendo pena de Moisés. Coitado de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Moisés, o grande Moisés. Ó Deus, Josué entrou, Moisés não. Ai Deus, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? O nome Josué, Yoshua, significa Jeová é salvação. O nome Josué é a mesma estrutura do nome Jesus. E aí eu entendi. Moisés, a lei trouxe o povo até perto da herança, mas a lei conseguiu no máximo trabalhar com os descendentes do primeiro Adão. Mas vem Josué, Yeshua, Jesus. A palavra de Deus diz que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Agora vem Yeshua, a graça, e diz para o povo: descendentes do último Adão, descendentes de Jesus, vamos entrar, vamos possuir a terra, vamos desfrutar da nossa herança, vamos possuir aquilo que é nosso, vamos desfrutar daquilo que é nosso. Queridos, você não descende de Moisés, você descende de Jesus. Você não está vinculado à lei, você está vinculado à vida e à graça abundante, inaugurada, dada por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Você não pensa como o primeiro Adão, você pensa como o último Adão. A palavra de Deus está sobre a sua vida. E o último Adão dizia: vamos possuir a nossa herança, vamos para a terra que mana leite e mel. Não importa quantos gigantes estão aí. Aliás, graças a Deus pelos gigantes. Olha a obra que eles fizeram, olha o que eles construíram. Isso tudo é nosso, é nossa herança, é nossa possessão, porque nós estamos trazendo a imagem do celestial. Está sobre você a imagem do celestial, está sobre você a imagem do celestial. Você é descendência do último Adão, que é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, a palavra encarnada, a vida eterna residindo nas nossas vidas. Show! Yeah! Oh! Meu Deus! Algo grandioso está sendo liberado. Existem movimentações. Oh! Aleluia! Ei, Se você sentir liberdade, levante as suas mãos. Aí está, Senhor, em adoração. Aí está, Senhor, em culto a Ti. Aí está, Senhor, em adoração. Aí está, Senhor, em culto a Ti. Espírito do Deus vivo. Espírito do Deus vivo. Sopre sobre essas mãos. Sopre sobre essas mãos. Sopre sobre essas mãos. Fortaleça estas mãos. Eu digo, meu irmão, minha irmã, você vai empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vai ter nas suas mãos o arco dos valentes, para retesar esse arco e lançar a flecha da conquista, a flecha da vitória, a flecha da palavra. Ah, meu irmão, é tempo de avançar, é tempo de avançar, é tempo de conquistar. Não é tempo de temer, não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. Espírito de Deus, toque essas mãos. Traga a sua glória, estratégias espirituais. Aí está, meu irmão. O Espírito de Deus está ministrando o teu espírito.
O Espírito de Deus está ministrando o teu espírito, o teu espírito, o teu espírito, o teu espírito. Deixa Ele ministrar a sua vida. O homem espiritual discerne bem todas as coisas. Discerne bem todas as coisas. Discerne bem todas as coisas. Todas as coisas. Aí está. Aí está. Aí está. Você é livre. Você tem liberdade. Conquistadores. Rabababá. Aí está. 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 Xarabababababababá. Ei. Sim, 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 sim. Senhor, eu chamo a existência na vida do meu irmão, da minha irmã, daqueles que me acompanham pela internet, daqueles que estão me ouvindo por CDs, por mídias, aqueles que estão me assistindo pela televisão. Senhor, eu chamo a existência. Deus. Deus, eu chamo a existência aquilo que meu irmão, minha irmã, que essa pessoa nem sequer imaginou possuir, mais do que os olhos viram, mais do que os ouvidos ouviram, não subiu ainda a este coração. Pai, eu chamo a existência e eu digo: liberado está em nome de Jesus. Liberado está em nome de Jesus. Liberado está em nome de Jesus.